A paz do Senhor Jesus, juventude, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e a minha oração nessa manhã é que Deus ministre ao seu coração, é que Deus queime os vossos corações com fogo do Espírito Santo. Nós estamos aqui para falar da lição 2, 10 de abril de 2022. Quero também dar boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam. É sempre uma enorme alegria para nós termos vocês aqui conosco. Eu não tenho dúvida que Deus ele separou essa manhã de domingo, separou esse momento para te abençoar com a sua palavra e com a presença dele. Eu quero trabalhar aqui nessa manhã com vocês a lição que tem como título Adão e Eva querendo ser como Deus. Mas antes da gente dar continuidade à nossa lição, entrarmos no nosso assunto, eu gostaria de pedir a vocês nesse momento que vocês estivessem compartilhando esse vídeo, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso o quanto antes, marque aí o sininho para que você possa receber as novas notificações. E eu tenho certeza que você vai ser um agente, um canal do Senhor, para propagar o Evangelho do Senhor através dessas lições que muito têm enriquecido as nossas vidas. E nesse momento eu quero convidar você para estar orando, quero convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã. Vamos falar com Deus nesse momento? Meu Deus, eu entrego esse lugar onde nós estamos ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida, eu louvo ao Senhor pelas suas misericórdias, eu louvo ao Senhor por essa lição, eu louvo ao Senhor porque nós temos um Deus presente entre nós, que é o Espírito Santo, e eu peço que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Fale conosco, ó Deus, fale com cada jovem, com cada visitante, fale, Deus, com cada família reunida em torno do Senhor nesse momento. O que eu peço, meu Deus amado, é que não fale eu, mas que fale o Senhor aquilo que todos precisam de ouvir, porque certamente serão enriquecidos, serão ainda mais cheios do Espírito Santo. A minha oração é que o Senhor, Deus amado, fortaleça, meu Deus, o teu povo, para que possa resistir a toda a tentação. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, que essa palavra se cumpra na vida de todos esses jovens. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como nós falamos, nós vamos trabalhar aqui nessa manhã a lição 2, 10 de abril de 2022, que tem como título Adão e Eva querendo ser como Deus. E o texto principal, que está aí na nossa revista, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O resumo da nossa lição diz o seguinte: mesmo sendo criados sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Então, assim, então, em muitos casos, existe um padrão que o diabo trabalha. Foi o padrão que ele usou para derrubar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e esse padrão também ele continua usando hoje também. E você conhecendo, você vai conseguir discernir e se cercar das ações do inimigo, das investidas do diabo, das suas tentações. Você pode ver aqui na primeira coluna, vai ver o nome aí, dúvida. Uma das primeiras formas que o diabo ele age na vida para neutralizar as pessoas é colocar dúvida, né? Faz você questionar a palavra de Deus e a sua bondade. Então, a primeira coisa que ele faz é te desarmar. É tirar a sua defesa, que a palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa defesa. Lá em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, né? Que uma das coisas da armadura é que é a espada do Espírito, o escudo da fé. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo ele vai questionar, quando você vai fazer um diagnóstico da sua vida. Se você está tendo dúvida da palavra de Deus, então eu peço a você que você procure logo seus líderes, procure logo seus pastores, porque já há uma ação do diabo desenvolvida, você já está diante de um plano, de um projeto de destruição da sua vida.
Né? Então, a partir do momento que a dúvida ela já entrou no seu coração, ela já desceu ao coração, agora você está com as suas trincheiras derrubadas, e agora o diabo ele tem portas de entrada para causar danos maiores na sua vida. O primeiro passo que ele vai dar é colocar a dúvida. Outra coisa que ele vai colocar é o desencorajamento. Faz você olhar para os seus problemas e não para Deus. Né? É mais um sintoma de uma ação do diabo, um projeto do diabo para a destruição da vida do homem. Outra coisa que ele coloca é desvio. Faz as coisas erradas parecerem atraentes a ponto de você desejá-las mais do que as coisas certas. Ele coloca também o sentimento de derrota também. Faz você se sentir um fracassado e não ter ânimo de sequer tentar. Né? Quantas pessoas elas têm seus ministérios retardados ou projetos, áreas de sua vida retardados porque o diabo ele já conseguiu colocar na mente da pessoa que ela é um derrotado. Né? Você vai ver muitas vezes pessoas dizendo assim, eu sou assim, nada dá certo na minha vida, eu não vou para frente, as coisas não prosperam, Deus não está comigo, porque é um sentimento que o diabo já colocou. Então a pessoa ela não sai mais do lugar. Ele já neutralizou, né? Ele já amordaçou. Né? A gente usa muito na linguagem do campo de batalha espiritual vidas amarradas, né? Porque o diabo ele amarrou o quê? Na mente. Né? Então ela já entende que ela não vai ser nada na vida. Você é uma pessoa que tem um enorme potencial, tem tudo para dar certo na sua vida, né? Deus tem muito para fazer através de sua vida, mudar destinos através da sua vida, mas você não vai conseguir sair do lugar porque o diabo ele conseguiu te amordaçar com esse pensamento, com essa convicção dentro de você que você é um derrotado ou uma derrotada. A tentação em si nós já sabemos que ela não é pecado, mas ceder à tentação se torna pecado. O texto bíblico da nossa lição está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 11. Você pode abrir sua Bíblia, acompanhar na sua revista, ou você vai ver o texto aí também no seu monitor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as armadilhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A introdução diz o seguinte, o tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal, criado em um estado de perfeição, escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Isso aqui, irmãos, é muito bom a gente se atentar o que o autor colocou aqui, né? Eles foram colocados, eles foram criados fora do jardim, colocados no jardim, mas em um estado de perfeição. Né? Não havia naquele momento de Adão e Eva, nos seus dias, né, os níveis de instrumentos, de ferramentas que o diabo usa nos nossos dias, né, com os relacionamentos, tecnologia, né, e tantas outras coisas que o diabo hoje usa, né, a sedução do dinheiro, né, da fama, do sucesso, do poder. Não tinha essas coisas ainda tão desenvolvidas, mas mesmo em um ambiente de tamanha perfeição, eles ainda foram tentados e cederam à tentação. Agora, isso nos serve como alerta, porque hoje nós já vivemos em um mundo mal, um mundo contaminado. Então, se eles, naquele ambiente de perfeita harmonia, aonde que o nível de instrumentalidade do diabo era menor, cederam, quanto mais nós hoje. Então, nós temos que levar com muita afinco ao pé da letra o que a Bíblia diz para orarmos, mas também vigiarmos. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Nessa lição veremos
De que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Deus Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza e penduraram até os nossos dias. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação. Então, irmãos, nós podemos ver que essa decisão, né, que eles tomaram, porque diante da tentação, irmãos, cabe-nos a nós, né, ou dizer não, ou fugirmos da aparência do mal. Né? Então, o fato deles não ter fugido da aparência do mal e ter cedido à tentação causaram os resultados desastrosos que nós já conhecemos. Primeiro, o homem foi feito imortal, ou seja, enfermidade, doença, dor, né? Tudo que nós sofremos, nós conhecemos hoje de angústia, de tristeza, tudo aquilo que nos faz sofrer, essas coisas não existiam. Né? Isso daí não acompanhava, não foi o que Deus colocou no pacote da sobrevivência, da partir da criação do homem. Deus ele fez um jardim, Deus ele fez um paraíso, né? Deus ele colocou o homem em um estado perfeito. Né? Os nossos pais eles não conheciam, viveram um bom tempo sobre a terra sem conhecer todas essas coisas que nós conhecemos hoje que nos faz sofrer. Mas eles cedendo à tentação, então trouxeram sobre eles transformações muito fortes. E às vezes, irmãos, nós corremos o risco de cair nos enganos do diabo, achando que eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, ou eu posso ceder uma tentação, eu posso ceder alguma coisa, eu posso cometer um pecado, e nós temos a mania, muitas vezes, de dizer, não, mas Deus, ele me ama, Deus, ele me entende, Deus sabe o que está acontecendo comigo, Deus me conhece, então se eu fazer isso, se eu pecar, se eu errar, se eu ceder a tentação, então Deus, ele vai me perdoar, porque Deus, ele me ama. Tá, Deus, ele te ama, mas Deus também, ele é justiça. Né? Então Deus ele te ama, mas Deus também ele é santo, ele não coabita com o pecado. Então, se Adão e Eva, que foram criados por Deus, foram os primeiros, né? foram os primogênitos de Deus, né? Adão como homem, a Eva como mulher, os primogênitos de Deus, foram ali os primeiros habitantes da terra. Deus ele descia do céu, vinha conversar com eles pessoalmente. Se quando eles erraram, um único desvio, um único erro que eles cometeram, eles perderam a imortalidade. O homem passou a sofrer dores, a mulher começou a sofrer dores, né? A mulher começou a sofrer dores no parto, a terra foi amaldiçoada, o reino vegetal foi amaldiçoado, o reino animal foi amaldiçoado, vive debaixo de maldição. Nós sabemos que no milênio, como que a Bíblia fala, como que vai ser, essa maldição vai ser tirada. Então esses animais que hoje que nós vimos que são ferozes, que estão debaixo de maldição, deixarão de ser ferozes. Né? Então assim, muitas transformações virão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, amado irmão, amada irmã, que evite a qualquer custo ceder a qualquer tipo de tentação. É por isso que a Bíblia fala, se seu olho te faz pecar, então você arranca seu olho. Se o que você está colocando diante dos seus olhos está te levando ao pecado, então você tira isso diante dos seus olhos. Nessa aqui, se a sua mão te faz pecar, então você corta a sua mão. Ou seja, se onde você está indo, o que você está tocando, aquilo que você está pegando, isso está te fazendo pecar, então você fuja logo disso. Né? Então, a recomendação bíblica é cortar logo, é romper, é pôr um ponto final, né? Quantos de nós, muitas das vezes, nós estamos acariciando aquilo que é pecado e aquilo que vai nos levar a uma destruição. Você pode ter certeza, por mais aparência de bom que seja, pode ter certeza que Deus ele não vai ter imparcialidade, né? Então Deus ele é imparcial. Você pode ter certeza que se você errar, a Bíblia fala, não vos enganeis. Aquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Então, fuja da aparência do mal. Se eu ceder à tentação, vai ter consequências nas nossas vidas. E quantas coisas nós estamos colhendo hoje, quantas coisas que nós estamos vivendo hoje, que são fruto das nossas decisões erradas. Mas essas coisas nós não podemos mais voltar atrás, porque já erramos, já estamos vivendo, já estamos colhendo do que nós plantamos. O que nós podemos rogar a Deus é misericórdia para que Ele acelere esse tempo logo de sofrimento e ponha fim a esse tempo de sofrimento. Mas o que nós podemos fazer, queridos, é semear bem daqui para frente. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado com o que você está semeando nesse momento. Né? Que as suas semeaduras, que os seus comportamentos, seus pensamentos, suas atitudes, seus desejos, suas vontades, tudo isso possa estar gerando colheitas agradáveis e de bênção na sua vida lá na frente. Tá? Porque se Deus ele não poupou Adão e Eva, não vai poupar a gente também. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida.
uma orientação dada pelo próprio Criador. A criação é o primeiro subponto do nosso primeiro ponto. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou o local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Irmãos, isso aqui é muito interessante, esses pontos aqui. Muitas vezes nós temos aquele pensamento, né, que nós temos que viver no sofrimento, nós temos que viver na angústia, nós temos que viver na dor, nós temos que passar por angústias mesmo, passar por tristezas mesmo, que nós temos que passar por enfermidades mesmo. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Tanto é que quando Deus ele criou o homem, não existia essas coisas. Isso aí veio através do pecado, como nós já falamos anteriormente. Se você olhar para a nação de Israel, você vai ver que Deus, toda vez que a nação ela errava contra Deus, Deus ele ia lá, mandava um profeta, dava uma advertência, e Deus ele sempre falava assim: pois ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e guardar todos os mandamentos, virão sobre vós todas essas bênçãos, e você será bendito o fruto do seu ventre, bendito será o seu campo, eu vou mandar chuva no tempo certo, eu vou te prosperar nisso, eu vou te abençoar naquilo. A vontade de Deus, querido, é a vontade de Pai. Então a oração de Jesus Cristo que ele ensinou aos discípulos como que nós temos que se referir a Deus? É chamar Deus de Pai. Então qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de um pai? É de ver o filho bem. Então qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Deus ele quer o melhor para a sua vida. Quem disse que Deus quer? Não, essa doença é a vontade de Deus, é que eu permaneça doente. Irmãos, nunca foi vontade de Deus que você permaneça doente. Então, eu gosto, esse ponto aqui é um ponto muito forte, muito interessante, né, o que foi colocado aqui, né, tanto é que a vontade de Deus é que você não seja, nunca foi a vontade de Deus que você viva com enfermidade, tanto é que existe os dons de poder, os dons de cura, porque Deus ele quer tirar esse sofrimento da humanidade. Até que quando Jesus Cristo, olha só, você tem duas coisas que Jesus Cristo fez na cruz, irmãos. A ida de Jesus à cruz, ela tem dois principais objetivos. Primeiro, que ele foi lá, ele pagou o preço dos nossos pecados, pagou a nossa dívida, então não existe mais culpa para mim e para você. Nós somos reconciliados com Deus, nós somos justificados, nós somos regenerados, refeitos de novo no mundo espiritual. É por isso que quando nós nos batizamos, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. O segundo grande objetivo de Deus na cruz, olha só, na mesma dimensão que Deus ele tratou a questão da nossa salvação, na mesma dimensão, Deus também tratou a questão também do nosso bem-estar também. A Bíblia diz que Deus, através de Cristo Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Então há uma vontade de Deus do seu bem-estar. Deus ele te ama, Deus ele te cuida, é por isso que Deus ele te protege. As leis, os mandamentos são muros que Deus coloca diante de nós, são cercas que Deus coloca diante de nós, para justamente não acontecer nenhum mal com a nossa vida. É um pai protegendo o filho. E é assim que Deus ele trata a sua vida, meu amado. Deus ele te ama, ele se importa com você, ele quer o melhor para a sua vida. E é por isso que nós precisamos de guardar esses mandamentos, porque esses mandamentos são nossas defesas para que tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida abundante, porque é esse o querer de Deus para a sua vida. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor da costela do homem, uma história bem conhecida, ali ele tirou a sua companheira, tirou a Eva. Olha só como que Deus ele se preocupa com o bem-estar. Deus ele olhou para Adão e falou: não é bom que ele fique só. Então ele fez uma companheira, fez uma pessoa para estar do lado dele, para que ele fosse ainda mais realizado e feliz. Deus ele te ama, jovem. Deus ele te ama, minha irmã. Deus ele te ama. Talvez você está aí nessa manhã e ouvindo essa escola bíblica dominical e o diabo já falou que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. Olhando para as escrituras, olhando para esses ensinamentos, você tem aqui a plena confirmação do quanto Deus ele te ama. Você é importante para Deus e Deus ele tem um propósito
propósito na sua existência. Segundo subpontos, criados sem pecados. O primeiro casal foi formado sem pecado, o estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Deus, desde o princípio, Ele preparou o melhor para a humanidade. Hoje, no momento, Ele se preocupa com o melhor para a sua vida. E um dia nós vamos estar em um estado ainda melhor, porque esse mundo aqui ele foi contaminado com o pecado, mas já há um projeto de Deus, que já há uma nova cidade sendo preparada, há um lar sendo preparado, há uma morada no céu, há ruas de ouro, há um lugar de paz, de gozo, de alegria, que já te pertence, que já é seu. Você pode dizer, é meu, me pertence, foi conquistado na cruz, o preço foi pago. Jesus, antes de sair daqui, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo. Irmãos, há uma bênção, há um tesouro que você já conquistou. É por isso do objetivo do diabo tentar as nossas vidas, porque ele quer arrancar isso de nós, porque se tem alguém que não quer ver a tua alegria, é o diabo. Mas Deus, ele quer mais para você, irmãos. Deus, ele quer mais. Deus sempre quer mais para a sua vida. Ah, eu alcancei, Deus quer mais para a sua vida. Cheguei a tal nível, Deus quer mais para a sua vida. Fui mais cheio do Espírito Santo, Deus pode te encher mais. Deus me prosperou para me abençoar a obra dele, então ele pode te prosperar mais. Deus tem me cercado de bons amigos, de bons irmãos, então ele vai te cercar mais, porque Deus sempre quer mais para a sua vida. Tanto que ele quer mais, que ele vai levar você para um lugar ainda mais alto, ainda melhor. Um dia estaremos com Cristo na eternidade. Terceiro subponto, uma única restrição. Deus, ele criou o homem, pôs no paraíso, pôs no Éden, pôs no jardim, mas Deus também pôs uma restrição. Deus determinou ao casal, Deus determinou ao casal, foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Então, amados irmãos, Deus, ele colocou o homem lá no paraíso, no Éden, deu tudo ao homem, cuidou do homem, né? O homem tinha tudo ali para a sua sobrevivência, para a sua existência, para a sua permanência, para viver uma vida de gozo, de alegria, criou uma companheira, mas ele deu uma determinação. Falou assim: olha, você vai viver, você pode fazer, você tem livre-arbítrio, mas essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, então você não vai tocar nessa árvore. Então, nós não vivemos tão diferente hoje. Deus, ele deu tudo para a nossa existência. Hoje nós temos tudo para a nossa sobrevivência. Nós temos a mão de Deus nos guardando, nos protegendo. Nós temos uma segurança para vivermos aqui nessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que Deus, ele nos colocou como embaixadores. Em Coríntios fala exatamente sobre isso, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Então, se você pensar a vida de um embaixador do Brasil em uma outra nação, lá ele tem uma alimentação especial, ele tem uma segurança especial. Então, nós somos diferentes não, irmãos. Nós temos uma alimentação espiritual, que o nosso maná vem do céu. A nossa alimentação, ela é especial, que é a palavra de Deus. Nós somos alimentados pelo Espírito Santo, nós temos uma proteção especial. A Bíblia diz que Deus, ele dá ordem. Olha só a importância, irmãos. Tem gente que anda com segurança, homens finitos, homens que podem errar, mas nós andamos com segurança especial. Onde o crente está, na escola, no trabalho, na igreja, na rua, onde nós estamos, ali há um anjo do Senhor guardando. Isso existe, isso é verdade. Ao redor de cada crente há anjos do Senhor guardando a nossa vida. Então nós somos protegidos por Deus, guardados por Deus, mas com tudo isso, nós também não somos diferentes dos nossos primeiros pais. Do jeito que Deus colocou aquela árvore da ciência, conhecimento do bem e do mal, determinou que eles não tocassem. Aquilo dali foi um marco que Deus ia testar a obediência deles. Deus fez o homem com o livre-arbítrio, testou através daquele marco.
Hoje, qual é o marco que Deus testa também a nossa obediência? Apesar de tudo que eu disse que Deus tem nos dado, né? Nos dá o ar para respirar, uma terra fértil que produz alimentos, água que brota da terra, né? Ou que cai do céu. Então nós temos tudo para a nossa existência, seguranças especiais, né? Como que somos importantes, andamos com os anjos de Deus, mas Deus aí colocou esse marco aqui também. Né, hoje a nossa árvore do conhecimento do bem e do mal é a Bíblia. Esse aqui é o marco, é aqui que está as normas, até onde que nós podemos ir e aonde que nós não podemos ir. É aqui que nós determinamos as nossas escolhas. É através da Bíblia que nós escolhemos com quem serão os nossos relacionamentos. É através da vida que nós aprendemos como que devemos adorar. Através da Bíblia que nós aprendemos como que tem que ser as nossas atitudes, como que tem que ser os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas emoções e nossas vontades. Segundo subponto, e serás como Deus. E serás como Deus. A dúvida, um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado. Olha só, irmãos, a dúvida, o que o diabo semeou lá no coração de Eva? O que o diabo semeou lá no coração de Eva? A dúvida. Presta bem atenção nisso. E olha só, a dúvida ela é uma isca para o pecado. Então, se você hoje, né, você está na universidade, chega lá, começa a ouvir ensinamentos, se você não entrar lá firme, se você não sair, não entrar lá na universidade, na faculdade, ou se você não for lá para a empresa onde você vai trabalhar, ou dentro da sua casa, onde você estiver, se você falar assim, onde eu estiver, aquilo que afronta a Bíblia eu não recebo, eu não deixo entrar. Por mais bem explicado que seja, independente de quem que venha, seja de um professor, de um mestre, de um doutor, seja de quem quer que seja, mas se confronta a Bíblia, aquilo eu não recebo. Mas a partir do momento que você fala assim, não é que ele tem razão? Não é. Quando você começa, o diabo começa a colocar dúvida. Aquilo dali ele já foi uma isca, ele já te abriu uma brecha para te levar ao pecado. Mas coloca em xeque, olha só, não só é uma isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Você passa a ter Deus como um mentiroso. Né? Você passa a duvidar de Deus. Quando um amigo vem conversar com você, não tem aquelas pessoas que você já não confia mais? Que você fala assim, tem pessoas que é assim. Né? Tem pessoas que nós falamos assim, o que ela fala é fato. Agora tem pessoas que a gente já sabe que a pessoa ela não segue um marco da verdade. E a gente duvida. Agora pensa você fazer isso de Deus. Isso é uma afronta, isso é um pecado. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamos, Deus realmente vai suprir minhas necessidades? Então, nós deixamos de ser abençoados. Quantas bênçãos nós perdemos? Porque diante das necessidades, a dúvida entra. Porque quando você está passando por alguma provação, por alguma situação, a primeira coisa que vai vir na sua mente é, será que Deus vai fazer? O diabo vai falar, irmãos, ele vai tentar, ele vai querer tirar a sua bênção. O diabo trabalha para roubar a tua bênção o tempo todo, é por isso que João 10:10 fala que o ladrão veio senão para matar, para roubar e destruir. Ele está destruindo dentro de você os seus valores, destruindo as suas bases da fé, destruindo as suas convicções. Ele está roubando essas coisas de você, está matando isso o tempo todo, pedindo que as bênçãos de Deus venham sobre sua vida. É muito comum, você coloca um currículo lá, tem uma vaga, mas tem 300 candidatos, e você vai falar assim, já era. O diabo, antes de você passar por qualquer processo, você já deu, a sua voz foi instrumento para o diabo, você mesmo determinou no seu coração, já era, então já era mesmo, pode ir embora, porque não tem mais jeito. Né? Quantas pessoas, né, quantas dúvidas o diabo vai colocando, né? Quantos pensamentos vai aparecendo, né, diante das necessidades. Vocês que são jovens têm a necessidade de casar, querem casar,
né? Quantas moças, muitas vezes, acabam cedendo à tentação, porque o diabo colocou na cabeça que não vai conseguir casar, e vai lá e peca antes de casar, entra em fornicação, ou casa com a pessoa errada, abrevia, né? Porque nós temos mania de padronizar. Se fulano está casando, eu preciso de casar logo, porque fulano é mais nova, a minha idade já passou um pouquinho mais, então eu vai casar com qualquer um que vem pela frente, e depois tem uma vida infeliz, porque para cada pessoa Deus tem um projeto, irmãos. Tem gente que vai casar um pouco antes, tem gente que vai casar um pouco depois, mas vão casar. É isso que você tem que colocar na mente. Não, eu sirvo a um Deus que já entregou o filho dele para morrer na cruz por mim. Será que esse Deus, ele é incapaz de conseguir uma pessoa para eu namorar, para eu conhecer, para eu fazer minha corte e casar com essa pessoa? Será que Deus, ele não pode fazer isso por você, jovem, por você, minha irmã? Entrega, a Bíblia fala, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará na sua vida. Não sei por que o Espírito Santo me reteve tanto nesse ponto, mas que eu espero que Deus, ele, nessa manhã, esteja sarando a tua alma e abençoando a sua vida e levando consolo para você. Não caia nos enganos do diabo. A lição diz o seguinte: ou diante de uma situação perigosa, questionamos, o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? Quantas dúvidas o diabo tem colocado em você? Eu já falei que Deus, ele dá ordem aos anjos dele para te guardar. Independente da situação que você esteja vivendo, você pode ter certeza, tenha confiança. Irmãos, o mundo espiritual, ele não se move. Presta muita atenção no que eu vou falar com vocês aqui. O mundo espiritual, ele não se movimenta por necessidades. Se Deus, ele atendesse às necessidades, então não teríamos enfermos mais nos hospitais, nós não teríamos problemas mais na sociedade. O mundo espiritual, ele se movimenta por fé. Por isso que essa é uma arma do diabo, colocar dúvida. Porque ele colocou lá em Adão e Eva, e ele vai tentar colocar em mim e em você. Porque Deus, ele se movimenta, o que faz Deus agir, né, é a fé. Então, como que a pessoa ela é curada? É pela fé. Como Deus, ele vai te dar um livramento? Porque você acredita com todas as suas forças e convicções que Deus vai te livrar. Então, ele vai te livrar por causa da sua fé. É por isso que a mulher de fluxo de sangue, ela foi curada. Porque ninguém orou por aquela mulher, mas ela falou, eu vou colocar as minhas mãos nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se você chegar no culto hoje à noite, fala assim, hoje no culto eu recebo o livramento desse perigo e desse mal que eu estou correndo lá no trabalho, na faculdade ou na minha rua. Hoje no culto eu vou botar o pé na igreja, eu vou ser curado, curada, eu vou receber tal bênção. Você, antes que seja feita a primeira oração, isso vai acontecer. Que nem a mulher do fluxo de sangue, foi fé. É por isso que a Bíblia fala que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, cuidado com dúvida, cuidado com o que o inimigo ele tem colocado na sua mente. Se Deus vai te guardar, Deus te guarda, irmão. Se você amanhecer, enquanto você dorme, Deus cuida de ti. Enquanto você anda na rua, Deus está te protegendo. Às vezes você não está vendo, mas quantos acidentes, quantos perigos, quantos males poderiam ter acontecido e não aconteceu, porque Deus te abençoou, guardou, livrou. A mão onipotente e poderosa de Deus caminha sobre sua vida. Não deixe o diabo colocar dúvida na sua mente. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. Você pode ler o texto lá e você vai ver que o que a serpente fez foi distorcer, foi colocar dúvida. E o que o diabo faz hoje comigo e contigo? Coloca dúvida também. Será que Deus vai te guardar? Deus te esqueceu? Aí você começa, Deus me esqueceu mesmo, Deus não me ama mesmo. Cuidado com isso, irmãos. Não dá lugar a esses pensamentos, não. Segundo subponto diz o seguinte: se abrirão os vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Saber mais do que era preciso
no caso do primeiro casal, não estava atrelada a possuir o conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. Então, o abrir dos olhos aqui, quando a serpente falou isso com Eva, naquele momento, e ela induziu Adão, é justamente, não é eles terem um conhecimento, mas a intenção da serpente era levá-los à desobediência a Deus, e foi exatamente o que aconteceu. Terceiro subponto diz o seguinte: sereis como Deus. Então olha só, Satanás ele faz uma proposta aqui ao casal, né? Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como um Deus. Mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava ou no seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus. Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes: a morte. Então, irmãos, tudo que o diabo ele te seduz a fazer, né? Você vai ter uma... Para de ir para a igreja. Né? Para de ir para a igreja. Você vai ter riqueza. Trabalha manhã, tarde e noite. Não tenha tempo para nada. Aí você vai ficar muito rico. Você vai ficar próspero, você vai ficar cheio do dinheiro. Aí você começa a estudar muito, a trabalhar muito. Daqui a pouco você não tem mais ânimo para vir na igreja. Onde que você se alimenta? Você não anda mais com os irmãos da igreja. Você vai trocar suas amizades. E você já vai passar a andar com influência errada. Provérbios diz para nós não andarmos com as pessoas. O tempo todo o provérbio falando: filho meu, não anda com fulano. Filho meu, não faz isso. Há uma instrução para a sua vida. Eu aconselho você, jovem, a ler pelo menos um capítulo de Provérbios todos os dias, fora o seu devocional bíblico. Então, o diabo, ele vai fazendo essas coisas, ele vai te minando. E aí você vai ocupando o seu tempo. E você passa a não ter mais tempo para as coisas do Senhor, você passa a não ter mais essa alegria, tudo em busca de quê? Porque você quer uma vida sucedida, você quer uma vida próspera, você quer riqueza. Irmãos, eu oro a Deus que Deus te abençoe com riquezas, eu oro a Deus que Deus te abençoe com prosperidade, eu oro a Deus que Deus te abençoe com a abundância. Porque ter dinheiro não é ter abundância. Ser abundante é você ser rico de amigos, é rico de amor, rico de generosidade, rico de paz, rico de alegria e também rico financeiramente. Porque tem gente que a única coisa que tem é dinheiro, não tem mais nada. Mas toma muito cuidado com o que você faz com o seu tempo. Nunca negocie o seu tempo com Deus, com mais nada. Se você vai estudar, agora eu vou fazer uma nova faculdade, então não ocupa o seu tempo com Deus. Aquilo não pode tirar seu tempo de devocional, de oração, de leitura da Bíblia. Aquilo não pode matar seu ministério, aquilo não pode matar seu chamado. Eu quero aumentar minha carga horária de trabalho. Não pode substituir o tempo seu com Deus. Quantos jovens, irmãos, nós passamos um mês, irmãos, evangelizando, antes da cruzada, um mês, né? Foram somadas as 110 vidas para Cristo, né? Foram 8 evangelismos, nos 4 últimos evangelismos que eu lembro, o total de pessoas convertidas que aceitaram a Cristo, se converteram, se reconciliaram, foram 30, 140 almas, fora os 4 primeiros evangelismos que não contabilizamos ainda, 140 almas para Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: onde você estava nos sábados de evangelismo? Onde você estava nos domingos de evangelismo? O que você tem feito do seu tempo? Não, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Você vai conseguir dar essa desculpa diante do tribunal de Cristo? Pensa se o arrebatamento da igreja for agora, durante essa escola bíblica dominical. Tudo que você vem fazendo e construído em torno da sua vida vai justificar qualquer coisa diante de Deus? Lembra-se, jovem, que aquilo que está aqui na terra vai ficar aqui na terra. Tudo vai se acabar. Tudo vai passar. Onde você está investindo? Quando os jovens estão lá na rua cantando, louvando a Deus, expulsando demônios, né? Quantas pessoas foram libertas de espíritos malignos nos nossos evangelismos? É uma
presença grandiosa de Deus, pessoas saindo de dentro dos comércios, aceitando Jesus em choro, pessoas que vão lá, conversam com seus superiores, olha, eu preciso de ir lá onde aquele pessoal está louvando, eu preciso de que eles oram por mim, e quando chegam lá, entregam a vida a Jesus. Vocês não têm noção da presença de Deus. Quantos jovens estão crescendo, estão desenvolvendo, estão recebendo dons novos, estão recebendo novos talentos, estão ficando mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de poder. Quantos perderam a timidez? Quantos estão fazendo a obra de Cristo? E onde você está? Passeando, trabalhando muito, dormindo. Medite para que você não esteja vivendo uma vida de desobediência, porque a intenção de Satanás ao tentar, ao casal lhe fazendo promessas que eles seriam como Deus, que os olhos seriam abertos, era levá-los a uma desobediência. Talvez você está correndo atrás do vento, né? Seguindo uma ilusão deste mundo, querendo tanta ilusão deste mundo, trocando as coisas de Deus. Que Deus prospere a sua vida, mas nunca trocando, negociando seu tempo com Deus, nunca negociando seu chamado, nunca negociando aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Todos vocês, Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Qual é o custo da desobediência? O afastamento de Deus. Terceiro subponto. Primeira coisa que aconteceu quando o casal desobedeceu, Deus ele vinha todo dia conversar com o casal. Quando eles viram que eles pecaram, viram a sua nudez, eles afastaram de Deus. É isso que acontece. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você peca? Vem logo um remorso, vem logo uma tristeza. Você pode ver, o diabo ele te conduz a se afastar de Deus, a pecar, depois ele mesmo coloca um remorso, uma angústia, uma tristeza. Se você está nesse ponto, eu convido você, do jeito que você está, a voltar para Cristo hoje. Qual é o custo da desobediência? O segundo subponto, problemas entre o casal. Você pode ver que começou a ter um problema familiar. Quantas pessoas, jovens, presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Você pode ver que até aqui, até eles não desobedecer a Deus, não ceder à tentação, não havia problema nessa família. Presta muita atenção aqui, agora começa Eva, quando Deus ele vai no Adão, porque Deus ele vai cobrar isso do sacerdote da casa, né? Deus ele sempre vai cobrar do sacerdote da casa, então ele vai no Adão. Eva pecou primeiro, quando seduziu Adão, mas quando Deus vem conversar, Deus vai primeiro em Adão. Então quando Deus vai lá em Adão, ele vai só foi uma mulher, e quando Deus vai na mulher, vai ser a serpente. E se Deus fosse na serpente, a serpente ia acusar o diabo. Não, o diabo que entrou em mim. Mas independente se o diabo entrou na serpente, e a serpente tentou a Eva, enganou a Eva, a serpente é a figura do diabo, não importa. Ela cedeu à tentação e as consequências vieram. E aí eu quero chamar muito a sua atenção aqui em um outro ponto também. Cuidado, quem são as vozes que estão falando com você, meu jovem? Quais são as vozes quais são as pessoas que você anda, quais são as suas amizades, seus relacionamentos? Quem são as pessoas que você ouve hoje? Toma muito cuidado com as pessoas que você escuta, porque às vezes você pode estar escutando pessoas usadas por demônio. Eva escutou um animal, aquele ser criado, com certeza era algo íntimo, familiar dela, senão ela teria se assustado quando começou a conversar aquelas coisas com ela. Como que não se assustou? Então era uma pessoa que era um ser criado que estava sempre perto entre ela e Adão, conviviam com eles. Talvez pessoas que do seu convívio, não são usadas por Deus e são vozes de demônios na sua vida. Muito cuidado, discirna os espíritos, discirna todas as coisas. Eu quero chamar muita atenção aqui nesse ponto aqui, uma outra questão. Começou a ter problemas entre o casal. Por quê? Porque eles pecaram, o pecado entrou dentro da casa. Então começaram agora a ter confrontos familiares. Lembra de Jonas, irmãos? Irmãos, pecado e desobediência é uma coisa triste. Olha só, a história de Jonas, um navio, ele começou, veio um vento forte, veio uma tempestade, tiveram que pegar as mercadorias, as riquezas, os bens, jogar tudo no mar, e quase eles perderam a vida. Se Jonas, ele não trata aquele mal ali, naquele momento ali, no meio da tempestade, fala assim, olha, eu sou a causa do problema, aquela tempestade não tinha passado, talvez aqueles homens teriam morrido. Cuidado com o seu pecado,
Cuidado em ceder sua tentação. Cuidado em manter um pecado escondido dentro da sua casa. Cuidado que você pode levar danos aos seus pais. Você pode levar danos aos seus familiares. Você pode levar danos à juventude. Você pode levar danos à tua igreja por causa de um pecado escondido na sua vida. Muito cuidado com isso. Olha o problema que passou a ter esse casal. Olha o problema que passou aqueles marinheiros, aqueles tripulantes nos dias de Jonas, por causa de uma pessoa que estava em desobediência. Então, irmãos, tudo que o diabo faz nos levando a tentar, nos levando à desobediência, é porque ele quer entrar e fazer um grande estrago. E as consequências são tristes. Irmão, então como que eu faço hoje? Eu estou em pecado, eu estou com o pecado escondido. Procure seus pastores. Irmãos, a coisa mais linda que eu acho na vida de uma pessoa é quando a pessoa chega e confessa o seu pecado e abandona e deixa. Provérbios 28 até fala: aqueles que escondem seus pecados, as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. A coisa mais linda é uma pessoa quando ela reconhece: eu estou errado, eu estou errada, eu estou em pecado, eu vou procurar os meus líderes e eu vou tratar meus pecados. Eu já fiz isso, irmãos. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou? Quem nunca? Eu já tive que procurar meus pastores, eu já tive que falar dos meus erros. Mas é muito melhor a gente passar aquele momento de humilhação, de vergonha, aquele momento de angústia, de tristeza, confessar e ter a vida eterna, do que ficar guardando, escondendo, causando, e a nossa casa vivendo em angústia, as pessoas ao nosso redor vivendo problemas que não era para estar vivendo, e ainda correr o risco de não ser salvo. Deus tem misericórdia da sua vida. Procure seus líderes, procure seus pastores. Eu acho mais lindo, esses dias um jovem, isso é muito natural, chegou, nos procurou, falou: pessoal, olha, eu estou em pecado, eu fiz isso. Irmãos, que coisa mais linda é isso. É quando a pessoa, ela chega a esse ponto, né, de humildade. Isso é humildade, reconhecer seus pecados. Quantas pessoas soberba, arrogante, né, peca, sustenta, não quer contar para ninguém, quer guardar uma imagem, né, de não, eu sou isso. Irmãos, a Bíblia fala para a gente não errar, mas se errar, é para a gente confessar e deixar. Tá? Olha aí o que aconteceu dentro dessa família. O terceiro e último subponto do terceiro ponto: a morte como consequência. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Eu quero gastar um tempo com você aqui, peço mais alguns minutinhos, e nós já estamos chegando ao final da nossa lição. Mas como que eu faço para me vencer a tentação? Investir tempo na leitura e meditação da Bíblia. Nunca duvidar da palavra de Deus, sendo fiel em tudo. Como que eu faço então para vencer a tentação, já que o salário do pecado é a morte, o objetivo final da tentação é o diabo te levar ao pecado, e ele quer te levar à morte. Então como que eu faço? Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso de meditar na palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, executar a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus, ter uma vida de jejum e de oração, saber dizer não, irmãos. Uma coisa de vencer a tentação, nós também, o não vence tentação, o não liberta. Um dia eu aprendi isso. Então dá não. Se você vê que aquilo vai te levar ao pecado, não. Se você vê que aquela amizade não é mais para você andar, então é não. Se você vê que aquilo que você está assistindo ou ficar nas redes sociais está te fazendo pecar, então é não, dá não, não vou mais, eu não vou andar, eu não vou fazer, não quero, não posso. Quais são vou passar para vocês aqui, irmãos, quais são os 4 tipos de pessoas que estão na igreja que mais correm o risco de cair hoje em tentação? Presta bem atenção nisso. Existem 4 tipos de pessoas na igreja que correm o risco hoje de cair em tentação. O diabo, ele sempre vai colocar dúvida, vai querer colocar desobediência, vai fazer você querer fazer você pecar contra Deus. E às vezes nós dentro da igreja corremos esse risco. Quem são essas pessoas? Primeira pessoa que está dentro da igreja que corre o risco de cair em tentação são os que não conhecem a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, ou em algumas versões, eis que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra.
Irmãos, isso é um perigo, você ser um cristão e você não conhecer a palavra de Deus, então você está suscetível a cair em tentação. Qual que é a segunda pessoa que está na igreja e que corre o risco de cair em tentação? Os que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Existe agora o oposto do primeiro. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo-vos a vós mesmos. Quantos que vão ouvir o que nós estamos ensinando? Ouve as palavras dos nossos pastores, leiam a palavra de Deus, mas não pratica, é só ouvinte da palavra. Isso é um perigo. Qual é o terceiro grupo de pessoas? Que está na igreja e corre também o risco de cair em tentação. Aquelas pessoas que cheia de ativismo. O ativismo, irmãos, é um perigo dentro da igreja. Porque uma pessoa cheia de ativismo, ela não tem tempo para Cristo, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela está em todos os ministérios da igreja, ela quer fazer tudo dentro da igreja. A ordem de Jesus é: se tiver alguma demanda na igreja, o quê? Rogai ao Senhor da seara que levante ceifeiros. Quando surgiu demandas na época dos apóstolos, ele falou assim: escolhei, irmãos, dentre vós 7 varões, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens de Deus, e constituamos sobre esse importante negócio. Eles não tinham as outras atividades eles não menosprezavam, não tinham como menos importante, tinham como importante, mas nós vamos perseverar na oração e na palavra. Eles não foram pegando tudo, olha, eles foram discipulados por Jesus, mas eles não foram pegando tudo para fazer. E quantos jovens hoje, eu morro de medo, eu fico assistindo, eu vejo na nossa igreja, muitas vezes querendo fazer tudo, e isso é preocupante, porque o dia mal vai vir, os ventos virão, e você não vai conseguir suportar os ventos, não vai conseguir suportar o dia mal, porque não vinha com uma prática de oração, de leitura da Bíblia, de jejum. O próprio Jesus, ele pregava nas sinagogas, ele curava os enfermos, expulsava os demônios, mas passava a noite inteira com Deus. O próprio Jesus fazia isso. Você não precisa ser espiritual para pregar, você não precisa ser espiritual para cantar, mas para orar tem que ser espiritual. Oração é uma prática somente de quem ama a Deus. Ah, mas eu amo a Deus e não oro. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. Não tem como você dizer que ama a Deus e não orar. O judeu ora 3 vezes ao dia, o muçulmano 5 vezes ao dia, o budista 10 vezes ao dia, o seixonoísta 16 vezes ao dia, e o cristão, é constatado em pesquisa que o cristianismo é a religião que menos fala com seu Deus. Eu estava vendo um debate de um ateu e um protestante, e o ateu leu esse dado e disse: como vocês creem que Deus existe, se em todas as religiões do mundo vocês são que menos falam com Ele? A diferença é que essa trupe que eu disse aí crê que o Deus dele é vivo, crê num Deus vivo mesmo sendo morto. Eles tratam Deus morto deles como se estivesse vivo, e nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se ele estivesse morto. Olhe bem para mim, não existe cristianismo sem a prática da oração, sem a prática diária da oração. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias e muitos de nós não oramos. Somos melhores que Jesus. Jesus, para escolher 12, orou a noite toda. Nós escolhemos, compramos, vendemos, fomos, voltamos e não oramos. Sabe, quando você não ora, nós mandamos muitas mensagens para o céu com a atitude de não orar. Nós estamos dizendo a Deus: não pedi sua opinião, não quero saber da sua vontade, não quero ser guiado pelo Espírito, não quero me comunicar com você, não quero pedir a sua opinião para nada. Deixar de orar então é um misto de cometer vários pecados: pecado de Lúcifer, da independência, fazer sem pedir a opinião de Deus, pecado da desobediência, porque a Bíblia manda orar.
Samuel disse: pecaria eu contra Deus, deixando de orar. Deixar de orar é um misto de vários pecados. É grave. Jesus disse: vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Você percebeu? Por que nós caímos? Agora escute esse texto. Romanos 8:26 diz: porque o mesmo Espírito intercede por nós, porque com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Agora veja bem, o Espírito intercede por nossas fraquezas, vírgula, porque não oramos como convém. De onde nascem todos os pecados? Pela falta de oração como deveria. Porque o Espírito intercede por nós em nossas fraquezas, porque não oramos como convém. Todo pecado nasce de um distanciamento de Deus. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Existem algumas diferenças grotescas entre Deus e o diabo. Uma delas é que Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Mas a pior delas, que eu acho, é a maneira como Deus lida com as pessoas e como o diabo lida com as pessoas. Satanás, para te abater, ele te exalta primeiro. Satanás te exalta e te abate depois. Deus te abate e te exalta depois. E você sabe por quê? Porque Deus tem que calar a carne, e é na oração que a carne se cala. Por isso que oração não é bom. Não é bom para a carne, não é bom para o ego. Quando alguém vai lá e diz que oração é chato, é porque ele está dando ouvido para a sua carne. Você vai orar. Você vai orar quando perceber que é importante. Pastor, mas eu não tenho tempo de orar. Essa é a maior mentira que o diabo já contou para você. Essa geração dos iPads, iPods, smartphone, Smart TV, geração Netflix, geração streams de filmes, geração de séries, geração dos mega produções de cinema, geração Deezer, Spotify, geração iTunes, geração não sei o que, geração WhatsApp, Snapchat, Instagram, geração Facebook, geração Twitter, só vai provar uma coisa para nós, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. A sua vida é preciosa demais para você gastar com coisas tão triviais. Que Deus levante jovens para feitos surpreendentes em nosso tempo. Essa é a minha oração para a sua vida. Eu peço a Deus que você seja cheio do Espírito Santo e que você marque esta geração. Leia a história de David Braine. Se inspire nessa história, porque é através dessas histórias que muitos missionários, depois dele, grandes homens de Deus, mudaram a história de suas gerações, marcaram histórias, mudaram destinos. Você cedendo às suas tentações, não dando vazão à sua carne, o propósito de Deus será cumprido na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer uma diferença enorme nessa nação e nas nações da terra, através da sua vida. Não ceda ao pecado, não ceda à sua carne, fuja de toda aparência do mal. Cumpra o seu propósito. E um dia você vai aparecer diante de Jesus Cristo. Cheios de boas obras. E terá o seu galardão. Vamos orar. Antes de orar, eu quero pedir a você que contribua com a oferta. A sua oferta faz com que esse vídeo, com que essas ferramentas evangelísticas possam alcançar ainda mais pessoas, vai abençoar ainda mais a obra de Deus. E vai aparecer as ferramentas aí abaixo no seu vídeo. Seja abençoado. Deus ama a quem contribui com um coração alegre. Vamos orar nesse momento. E eu quero falar com Deus. E eu espero que Deus continue falando ao seu coração ao decorrer desse dia. Pai, em nome de Jesus, teus filhos
precisam da sua ajuda para resistir ao diabo, resistir a toda a tentação, resistir o dia mal. Meu Deus, eu peço que o propósito do Senhor para a vida de cada um desses jovens sejam, meu Deus amados, executados pelo Senhor. Livra-os do mal, enche-os do Espírito Santo, dê-lhes dons de poder, dons espirituais e ministeriais, capacita-os para toda boa obra. É a oração, Pai, que eu faço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço, até o culto da noite.